Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, tenham se saído bem. A gente está começando uma nova semana, a nossa quinta semana. Nós vamos tratar sobre o tema de socialização, né? E esse é um tema importante, inclusive dentro de um ambiente organizacional, um ambiente de trabalho, porque é através da socialização que a pessoa acaba tendo um contato com as normas, com as regras, com os valores, com os costumes, tudo aquilo, né, que, que forma os símbolos, os ritos, tudo que forma a cultura organizacional. Esse é um tema interessante porque nós somos, já dizia Aristóteles, né, nós somos seres sociais, ainda que a gente esteja sozinhos, nós levamos conosco a nossa sociedade. Ainda que a gente esteja isolado, ainda assim, a forma de pensar, a forma de agir, os valores, o entendimento sobre o mundo, né, que nos cerca, ele é proveniente da própria sociedade onde fomos criados. Isso é importante destacar o papel da socialização, porque o contato direto com a cultura, com uma determinada cultura, que faz parte dessa sociedade, né, que caracteriza determinadas sociedades, é que esse contato com outros indivíduos, esse processo de socialização, de interação com outros indivíduos, é que os costumes, os valores, a forma como pensamos, agimos, até o nosso raciocínio lógico, né, que parece ser lógico, mas ele também é condicionado por uma cultura também, essa ideia de lógica. Então, a socialização, ela traz para nós, é um instrumento pelo qual o indivíduo é inserido no mundo, né? No mundo social. São diversas etapas, vocês verão durante a nossa discussão aí, socialização primária, socialização secundária, né? Em fases, determinadas fases do nosso crescimento, né? Da nossa vida, e que são importantes para a formação do indivíduo e para cada vez mais esse indivíduo estar bem adaptado à sociedade, né? Para que ele consiga conviver, e não só conviver, mas consiga compreender os símbolos, a linguagem simbólica que há numa determinada sociedade. Então, quanto mais socializado ele estiver, mais ele consegue se comunicar diante, né, de todo o cenário. A socialização ela é importante porque é através da socialização em que as pessoas conseguem perceber como a dinâmica social se dá, né? É através da socialização em que nós aprendemos o que pode e o que não pode fazer, as etiquetas sociais, a forma de comportamento social, os valores inerentes a uma determinada sociedade, os tabus que são variáveis, inclusive, de uma sociedade para outras sociedades. Então, a socialização é a experimentação dos elementos culturais, é a internalização desses elementos culturais, propiciando ao indivíduo, né, ao ser humano, é através da socialização que nos faz humanos, né, nos tornamos ser humanos, é através da socialização que nós conseguimos nos comunicarmos, não apenas como linguagem, a linguagem igual eu estou falando aqui, mas o fato de vocês compreenderem até uma linguagem simbólica, uma perspectiva simbólica, às vezes de uma frase que não é literal, né? É necessário que a gente esteja
em sintonia. E essa sintonia se dá justamente por meio dessa socialização, esse contato com o social, com o mundo social, através da escola, de entidades religiosas, de clubes, da família, de diversas instituições sociais, né? Sejam elas formais ou não, é que o indivíduo passa a se socializar, né? Passa a internalizar as regras, os valores, a própria, de uma forma resumida, a cultura de um determinado lugar, seja a cultura de um país, seja a cultura de um estado ou de uma comunidade. E isso é importante porque, numa perspectiva de um administrador, aquele que esteja dentro de um ambiente organizacional, dentro de um espaço laborativo, isso é importante para o administrador criar mecanismos para que essa socialização seja a melhor possível para os trabalhadores e, com isso, esses trabalhadores, como nós vimos na terceira semana, né, na semana anterior à semana da revisão, para que esses trabalhadores possam internalizar essa cultura organizacional. Os símbolos, os rituais, os valores ali inerentes, os valores que são propagados, aquilo que são necessários para que tenham uma boa convivência, não só uma convivência social, mas uma questão também que nós não podemos deixar de lado, uma questão da própria natureza do empreendimento, seja uma indústria, seja um comércio, seja qualquer tipo de atividade, mas que é necessário que as pessoas compreendam o propósito através de tudo aquilo que forma a cultura organizacional e por meio desses contatos entre os trabalhadores, entre os empregados, patrões, modelos hierárquicos, a estrutura de um ambiente, né, organizacional, seja propagada de uma forma em que todos ali envolvidos com a situação, né, possam compreender tudo que se passa e buscar ter uma comunicação melhor possível, compreendendo os símbolos, os rituais, a hierarquia, os valores, os tabus dentro de uma organização, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode, e outros elementos que dão vida, dão dinâmica, esses elementos que dão dinâmica à própria organização. É o mundo, aquele mundo específico, mundo organizacional que cerca o indivíduo, e o indivíduo precisa internalizar para que possa andar junto, né, com o ambiente organizacional, com o propósito do ambiente organizacional. Então, a socialização é importantíssima em todas as esferas, né? É através da socialização, de entrar na sociedade, de ter contato, de interagir com a sociedade, e isso nós veremos, a ideia de interação social, nós veremos um pouco nesta semana e um pouco mais aprofundado na semana que vem, que nos possibilita falar o mesmo idioma. Não estou falando português, não é isso. Falar mais o mesmo idioma cultural, porque nós internalizamos, passamos a compreender como esses símbolos que estão à nossa volta, né, faz parte de uma determinada cultura, sejam símbolos de linguagem falada, escrita, mas outros símbolos que transmitem mensagens, mas não se falam, não se escreve, né? Mas que possuem uma conotação conceitual em que apenas um determinado objeto ou qualquer um desenho ou qualquer outro instrumento, né? Qualquer outra coisa tem uma carga simbólica, conceitual, que passa uma determinada mensagem que não é necessário mais a gente falar, explicar cada coisa, né? A cada elemento, porque ao internalizarmos
aquele símbolo, aquela mensagem, não é necessário que a gente fique divagando sobre aquilo. Se torna automático porque o processo de socialização, internalização daqueles conceitos se torna naturalizado, né? Se torna normal, em que o fato de eu invocar um determinado símbolo, eu não evita, né? Ele condensa, ele sintetiza talvez inúmeras ideias dentro da ideia de símbolo, né? Desse conceito mais simbólico. Então isso facilita, né? Isso facilita a compreensão, e isso só é possível através dessa socialização, tornar social, ampliar a compreensão, dividir, né? O entendimento. Não é um processo individual, é uma relação entre o sujeito e a cultura, em que o sujeito consegue articular, passar a articular o que a cultura dispõe e se tornar inteligível, não só o que ele vê, o que ele compreende, mas como ele transmite, né, a forma, a estrutura de transmitir determinadas mensagens, conceitos, interesses, vontades, são dadas a partir de uma linguagem que só é possível você dominar a partir desse processo de socialização. Ao longo da semana a gente vai trabalhar isso, vai tentar trazer junto com a questão da administração, né, do administrador, do ambiente organizacional, e vamos pontuando algumas coisas, e já deixo a dica, né? Vocês pensarem também, ao longo disso, no ambiente organizacional de vocês, no trabalho, como se dá esse processo de socialização, de internalização dos valores, das ideias, dos conceitos, desses rituais, né? As dificuldades apresentadas e qual momento que vocês se sentem assim, eu estou bem socializado nesse ambiente, como se deu o processo de socialização. Então a gente vai discutir um pouquinho isso e ao longo da semana, provavelmente nós vamos pedir que vocês contem um pouco das experiências de vocês a partir do momento que vocês, a partir, né, da concepção de socialização que nós discutimos até meados da semana. Então é importante que vocês entrem no fórum e deem um intervalo aí, entre pelo menos 2 ou 3 vezes durante a semana, e isso é importantíssimo para que vocês acompanhem a discussão. Então, assim, o primeiro acesso eu acredito que demora um pouco mais, porque existe a leitura do texto, né, as respostas, mas se vocês se programarem, eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer, tem família, tem trabalho, tem várias coisas, mas depois do primeiro acesso da semana, se vocês reservarem aí 20 minutos, né, seja mais no meados da semana e mais 20 minutos no final da semana, eu acho que vai ser bem proveitoso, 20, 30 minutos, meia horinha aí, para vocês acompanharem a discussão e opinarem também, participarem, porque isso é importante até para a questão de contagem de avaliação do fórum. Tá bom? Estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem no grupo, perguntem aos tutores, professores tutores, perguntem a mim, não tem nenhum problema. Todo mundo que tem me mandado mensagem, eu tenho respondido. Os professores tutores também estão respondendo, né? Passam para mim e respondem. Então fiquem bem à vontade. Tá bom? Um abraço, bom estudo para vocês e ótima semana para todos nós.